Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para responder a pergunta de uma cliente que talvez a pergunta dela seja a dúvida de muitos, porque também já foi a minha. E a pergunta é: Cida, por que nós comemos tanto à noite? Por que eu sinto tanta fome durante a noite? Pra quem não me conhece, eu sou a Cida Lombardi, terapeuta alimentar, criadora do programa Mente Fit. Já curte esse vídeo para no final você não esquecer. Essa cliente me retratou: Cida, durante o dia eu consigo seguir uma alimentação bem legal, sem restrições, mas comendo de maneira correta. Mas quando chega durante a noite, me dá uma fome tão grande, me dá uma vontade de comer tão forte, que se deixar eu como uma geladeira ou como um armário, de tanta fome. O que eu posso fazer para isso? E já adiantando para vocês, isso tem explicação e também existe solução. O tema desse vídeo é muito extenso, daria para eu ficar o dia inteiro falando nesse vídeo, mas eu vou pegar 3 pontos principais que foram os que aconteceram comigo e que eu consegui orientar essa minha cliente. O primeiro ponto é: você come pouco ao longo do dia ou toma pouca água. Uma pessoa que ela faz jejuns muito prolongados ao longo do dia e quando ela vai quebrar esse jejum, ela ingere alimentos que não têm a quantidade de nutrientes que ela precisa, o corpo dela sente um déficit. E quando chega a noite, ele quer recompensar, para essa balança não ficar negativa, para ela, ok, durante o dia o seu corpo não conseguiu ter aquela quantidade de nutrientes que era o que me acontecia. Eu até mais ou menos o meio-dia eu tinha um controle tranquilo, depois eu ia comendo, mas sempre comendo um pouquinho. Chegava à noite, a balança ficava desigual e eu atacava tudo que eu achava. Isso é muito comum, porque o nosso corpo ele foi feito para nos proteger. E ele quer o quê? Bom, a Cida hoje teve uma ingestão muito rasa, faltou muitos nutrientes. Então, vamos recompensar, vamos mandar à vontade para ela que ela consiga comer e ingerir o que está faltando para nós. E uma outra coisa é beber pouca água. O nosso corpo, ele é 70% água. E se está faltando hidratação para o seu corpo, ele sente a necessidade de retenção. E quando você faz isso, você diminui a saciedade do seu corpo. Você tem a famosa fome celular, porque o seu corpo está totalmente desidratado e você sente a necessidade de ingerir coisa. Normalmente, quando você está desidratado, um sintoma que tem é você ter vontade de ingerir coisas mais líquidas ou coisas que têm bastante água. O segundo ponto é quando você consome muito carboidratos que não são tão bons em excesso ou quando você passa o dia ingerindo açúcar artificial. É aquele costume, o meu costume mesmo, eu chupava muita bala sem açúcar, mascava muito chiclete sem açúcar na intenção de saciar, sabe, de matar aquele prazerzinho do doce. Mas para o nosso cérebro é como se a gente estivesse enganando ele, pois ele sente aquela sensação doce, mas ele não tem a liberação do açúcar no sangue. A gente vai passando, fazendo isso ao longo do dia, tomando aquele café com adoçante, o chazinho com adoçante. Quando chega à noite, ele quer se recompensar, ele quer ter aquela sensação do açúcar que você ficou inconscientemente mandando para ele, mas sem a sensação do prazer quando é liberado a glicose no sangue. A outra coisa também é o carboidrato. Você passa a maior parte do seu dia consumindo carboidratos que são de absorção rápida. Uma farinha branca, um açúcar, um bolo. Você começa a comer isso em excesso e esquece os outros nutrientes que também são importantes para o corpo. Quando chega a noite, ele ficou tanto tempo naquele pico de insulina, pois toda hora que você ingere um carboidrato, ele dá aquele pico no seu sangue que dá aquela euforia, aquela sensação, aquele ânimo. Durante a noite, como você teve uma pouca ingestão de fibras, de proteína, o seu corpo vem desesperado para querer reequilibrar isso para ele, até porque ele precisa te proteger. Por isso as pessoas que no café da manhã optam por alimentos com poucas fibras e pouca proteína, tendem a ter muito mais fome à noite.
Eu passei por isso muitas vezes. Eu queria fazer uma alimentação um pouco mais de carboidrato, às vezes eu não me preocupava com a proteína ou com a gordura. Chegava à noite, eu queria comer 3 vezes o que eu deveria comer normalmente. E o terceiro ponto, ele está ligado ao segundo também. Você passa o dia inteiro fazendo restrições, com poucos nutrientes, com poucas fibras, com o que o seu corpo realmente necessita. Quando ele vai chegando para o final da tarde, ele começa a sentir aquela necessidade, ele começa a sentir que faltam coisas para ele trabalhar normal. É que nem um carro. Se você está andando, você está dirigindo o seu carro, ele está acabando o combustível, ele chegou na reserva, já é um alerta para você ir lá e abastecer ele de novo. Até porque se você não abastecer, ele para. Mas o corpo humano, ele é tão inteligente que ele vai te dando sinais. Ele não para que nem o carro. O carro acabou o combustível, parou. O corpo não. Ele vai consumindo de outras coisas, de outra reserva ali de gordura, ou de uma reserva que você tem do seu corpo, ou algum tipo de aminoácido, ele vai consumindo. Só que ele vai consumir para te manter, mas ele vai te mandar comandos desesperados para que você consuma mais, para que ele possa repor isso. Quando eu passava no início, quando eu fazia umas dietas loucas, eu passava o dia comendo salada e carne, chegava à noite, me dava um desespero tremendo de comer algum carboidrato. E normalmente sempre carboidrato simples, né? Açúcar branco, farinha, porque ele dá uma dispensa, uma descarga de energia muito rápida no nosso sangue. Ou então, passar o dia comendo frutinhas e não ingerir proteínas. Quando chega à noite também, o meu corpo, é óbvio que ele reclamava, é óbvio. E o que eu não comia de dia, eu comia 3 vezes à noite. Tá, Cida, eu entendi, mas como eu faço para solucionar isso? Bom, eu vou te passar 2 dicas incríveis que me ajudaram muito. A primeira delas é a hidratação. Quando você bebe bastante água durante o dia, você mantém o seu corpo hidratado, você tem a hidratação das células e o seu corpo ele aumenta o nível de saciedade e você tende a comer menos. E a segunda dica são os exercícios físicos. Quando vocês fazem exercício físico, eu sempre quando fazia exercício físico e faço até hoje, você tem liberações de vários hormônios do prazer, de várias sensações boas. E isso faz com que você consegue manter o foco, porque no final do dia a nossa energia vai baixando, é normal. Mas se durante o dia você fez um exercício, você tem aquela liberação de energia, você consegue manter o restante do seu dia até chegar à noite mais equilibrado. E o terceiro ponto, que é uma dica que ajudou muito, tanto eu quanto a minha cliente, é inserir mais proteína nas refeições. No café da manhã, acrescenta, no seu caso, um ovo. Se você é vegano, não come nada de origem animal, um outro alimento, ou um iogurte. Tenta sempre nas suas refeições dar uma balanceada na quantidade de proteína. Hoje existem vários aplicativos que dá para fazer esse controle. E isso faz com que você tenha uma alimentação mais balanceada e durante a noite tenha mais controle. Já curte esse vídeo, compartilha, comenta e manda para um amigo que precisa, porque eu acredito que esse é o problema que muita gente passa, é uma dúvida de muita gente, porque foi minha de muito tempo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!